Queremos convidar o pastor Ademir. Se quiser sentar aqui com a gente, pode vir. Pode ficar aqui. Vamos colocar em pé, irmão. Vamos ler a palavra do Senhor. Ela está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 38. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Cada um vai ler um versículo. Vamos compartilhar essa palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 38. Quem já achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Obrigado. Amém, queridos? Vamos ler. Diz assim a palavra: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A igreja. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e a pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava em volta do rio. Amém, irmão? Vamos orar. Deus querido santo, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, pedimos pela vida do pastor Abisaí, ali, ó Pai, em Marambaia, abençoa ele, abençoa nossos irmãos ali, que tiveram, Pai querido, prejuízo em suas casas, mas eu creio, Pai querido, que o Senhor vai restaurar tudo e colocar no seu devido lugar, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que é o dono do ouro e é o dono da prata. Por isso, Pai querido, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando os seus filhos. Assim, ó Pai querido, abençoa também aqueles que trouxeram as suas ofertas e colocaram, Pai querido, na casa do Senhor os seus dízimos. Continua abençoando, Pai querido, de tal forma que os seus filhos vejam em suas casas a prosperidade que o Senhor tem para cada um. Assim, ó Deus de poder, Santo de Israel, tu és tremendo, digno de honra e de glória. Não tem outro Deus ao qual devemos servir a não ser o Senhor, porque tu és tremendo, digno de honra e de glória. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Palavra do Senhor é uma palavra que nós queremos agradecer ao Diego que está conosco, né? Diácono Diego. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Continue. Tem um desejo de continuar? Pode continuar. Vem que as portas estão abertas.
Amém? Né? Nós acabamos de ler, é uma passagem maravilhosa, quando ali um profeta, ele vai confrontar com 800 profetas, que era 400 de Baal e 450 de Azera. Era profeta com força, como diz o Estado, né? Profeta mentirosos, profeta que vivia sob o domínio de Jezebel, né? Profeta este que não fazia nada, era profeta mentiroso que estava sob um jugo de um rei, Acabe, que infelizmente quem reinava era Jezabel. Ele estava sob o jugo daquela mulher. Então o título da mensagem nessa noite diz assim, ó: como está o reparo do nosso altar? O reparo do nosso altar, como está? Para pensar. Como está a nossa vida, o nosso altar, ao qual nós entregamos, dedicamos ao Senhor, colocamos diante do Senhor, para que aconteça algo de sobrenatural em minha vida e na sua vida. A nossa vida espiritual tem que estar impecável. O nosso altar, ele tem que estar o quê? Impecável, com tudo nos devidos lugares, conforme ali o profeta Elias confronta os profetas de Baal. E ele vai dizer: não coloca fogo, toma o bezerro, prepara o bezerro, coloca sobre o altar. E eles colocaram de qualquer maneira, né, irmão? Porque para eles não fazia questão nenhuma. Fizeram de qualquer maneira, cortaram o bezerro, colocaram em cima do altar de qualquer maneira. Mas nós sabemos que ali estava o homem de Deus, o profeta de Deus, e ele sabia que as coisas do Deus ao qual ele servia tem que ser de que forma? Tudo nos seus devidos lugares, porque Deus se zanga quando nós andamos de certa forma, de um jeito que Deus não aprova. Deus se zanga com a gente. Por isso que nós devemos estar com a nossa vida sempre no altar. O nosso altar, ele tem que estar impecável, né? O nosso altar, ele tem que estar impecável, para que Deus venha o quê? Olhar para nós e dizer: verdadeiramente ali está o meu servo, e o que ele pedir, eu estarei sempre à disposição dele, para entregar nas mãos dele aquilo que ele tanto precisa e tanto me pede. E quando ele manda lá que eles correm, eles fizeram da forma deles. E a palavra, o irmão sabe da história, o irmão sabe do capítulo, como foi. E eles ali prepararam, colocaram, cortaram. E ali eles começaram a chamar por Baal pela manhã. E o dia já estava chegando pelo meio-dia. E eles continuaram a cortar. A palavra de Deus diz que eles começaram a se cortar com lancetas, com sangue ali, pedindo a Baal. E a Baal nem sequer ouvia, porque é Deus mentiroso, é como o diabo, engana as nações, engana o povo, engana aqueles que o servem, engana aqueles que estão diante do poder dele. E eles ali começaram desta forma e fizeram de tudo quanto foi jeito para que o altar continuasse, para que o Deus dele respondesse com fogo, mas não respondeu. E assim foi. Nós vamos ver que passou, né? E continuou, e nada aconteceu. E eu creio que Elias agora estava ali sozinho. Elias estava sozinho, olhando juntamente com o povo que subiu com ele, o povo de Deus que ali estava. E eu creio que ali também talvez poderia ter muitos incrédulos ali no meio, né? Dessa forma, muitos incrédulos ali, porque eles iriam confrontar com 400 profetas, com mais outros lá. E eu creio que ali havia um povo também que eu creio que desacreditava, não estava com fé, a ponto de ver que Deus responderia com fogo. Eu creio que não era todos, mas ali tinha um povo que era fiel a Deus, que estava na vontade de Deus, e que Deus iria responder verdadeiramente ali com fogo
aquele sacrifício que iria acontecer. Então, querido, nós vamos ver que muitos outros reis repararam o altar, né? A restauração do altar, fizeram reparo no altar ali, né? Para que Deus falasse com ele. E nós vamos ver que houve ali outros reis. Em 2 Crônica, né? 15:8, diz que Asa esforçou e renovou o seu altar. Nós vamos ver que o rei Asa, filho do rei Abias, né? Ele restaurou o altar do Senhor. Ele tirou tudo aquilo que estava com o seu pai e a sua, né? E a sua avó ali, que estava junto com ele, e levou para dentro de Jerusalém o porte ídolo, levou ali, colocou, instalou ali naquele lugar. E quando ele foi rei, ele passou a ser rei, ele restaurou o altar, tirou toda aquela imundície, tirou a avó dele da situação e colocou para lá, né? A avó não, a mãe, né? É a mãe, e colocou para lá, para não ser mais rainha. Tirou do foco, porque o que ela fazia, ela desagradava o Senhor, e Deus não estava naquela situação. E quando ele vai, né, para a situação, ele reparou o altar. A palavra de Deus disse que ele ali sacrificou 600 bois e milhares de ovelhas para diante do Senhor. Diante do Senhor ele sacrificou. Por quê? Porque ele estava entregando ao Senhor algo para que fosse restaurado a casa do Senhor. Então nós vemos que ele restaurou. Nós vamos ver também que outro rei, né? Nós vamos ver que o rei Manassés também restaurou o altar do Senhor. Restaurou o altar do Senhor. Vamos ver também que Jacó abençoou, renovando promessas feitas anteriormente. Jacó também estabeleceu a sua comunhão com Deus, restaurando o altar do Senhor. Restaurando o altar. Restaurar, renovar, renovar, diferente. É como nós temos a nossa casa, já está tudo ficando feio, não é assim, pastor? Aí nós queremos restaurar, derrubar tudo e colocar tudo no devido lugar, e colocar tudo novo. Essa semana nós estávamos trabalhando aí com o Monvaldo, e chegamos naquela casa e derrubamos tudo, quebramos o chão, quebramos o piso do chão, quebramos o piso da parede da cozinha, quebramos o piso da cozinha, restaurando, porque a mulher quer o quê? A dona quer o quê? Ela quer restaurar, ela quer fazer novo, para que assim ela possa estar bem com ela e com a sua família dentro daquele lar e daquela casa. Então, restaurar o altar, nós temos que restaurar este altar que Deus tem nos dado. Restaurar o altar, para restaurar o altar, irmão, como Elias fez, e a palavra do Senhor vai dizer que quando ele chegou ali naquela situação, né? Então quando chegou a vez de Elias, ele mandou que o povo se achegasse. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. Ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado, estava em ruína, estava quebrado. E se ele não reparasse o altar e não colocasse tudo no devido lugar, juntou 12 pedras como a quantidade das tribos de Israel, e reparou, colocou tudo no devido lugar, porque Deus gosta das coisas nos devidos lugares. Deus não gosta das coisas de qualquer maneira. Quando nós fazemos para o Senhor, temos que fazer de quê? De coração puro, não questionando nada, não falando fazendo de qualquer maneira, porque Deus quer de que forma? Ele quer tudo certo no devido lugar. Então a palavra do Senhor disse que ele reparou o altar, ele colocou tudo no devido lugar, que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras, conforme eu já falei, colocou tudo no devido lugar e disse: Israel é o teu nome. Colocou o nome no altar. Tudo conforme Deus queria que fosse, para que respondesse com o quê? Com fogo. Com fogo. Se aquele que respondesse com fogo, esse era Deus. Eles fizeram a parte dele, e o Deus dele não responderam, não é?
não respondeu. E agora nós vamos ver que, dando continuidade com aquelas pedras, edificou o altar, e em nome do Senhor, depois fez o rego ao redor, como os irmãos já leram, colocou ali uma medida de semente, e eu creio que é 30 centímetros a medida de semente, né? E fez em volta, e reparou, e fez tudo no devido lugar como Deus queria, como Deus se agrada, como Deus olha para mim, olha para você. Ele quer se agradar daquilo que nós estamos apresentando a Ele. Estamos apresentando a Deus, né, o nosso sacrifício vivo e agradável ao Senhor, para que Deus venha responder o que? As nossas orações. Mas para que o altar seja restaurado, querido, é necessário que nós venhamos nos esforçar para fazer o reparo do altar. Não podemos fazer de qualquer maneira. Você vai pregar tal dia, tem muitos que fazem de qualquer maneira, não prepara, né? Faz de qualquer jeito. Vamos fazer para a casa do Senhor, como nós fizemos aqui a aula, o trabalho das crianças, tudo nos devidos lugares, tudo certinho, né? E nos empenhamos, e colocamos, fizemos rifa, ganhamos dinheiro, fizemos aqui o letreiro na frente, tudo conforme tinha que ser feito para a festa das crianças. Compramos a comida, compramos tudo, mas tudo o que? Todo mundo envolvido, né? Eu creio que a igreja toda se empenhou nesse papel, se envolveu. Por quê? É para o Senhor, irmão. Se nós fizermos de qualquer maneira, né? Pode ser de qualquer maneira, compra qualquer tinta, compra qualquer piso, compra de qualquer maneira, faz lá. O pastor Mário canta um hino, que é do... Não, o nome do homem não, aquele que Davi falou que não queria nada de graça, né? Isaías mente, sacrifício, porque Davi fez assim, né? Ele não queria nada que não custasse, que não tivesse um custo. Então temos que trazer para a casa do Senhor o melhor, porque Deus se agrada. Se nós pudéssemos colocar um ar-condicionado aqui para os irmãos não sofrerem, nós já tínhamos colocado, mas nós não temos condições, né? Para quê? Para a casa do Senhor. Está um calor aqui, nós não terminamos o verão, aí ficamos aqui com esse ventilador, sofremos. Mas se tivesse 4 ar-condicionados de 60 mil, como é que faria? Nessa não pode dormir, né? Pessoa sentadinha aqui com um arzinho fresquinho, não dá nem vontade de ir embora, né, varão? Não dá vontade nem de ir embora para casa, sentadinho. Por quê? Para a casa do Senhor. O melhor tem que ser para a casa do Senhor. Abrir, né, a mão para a casa do Senhor. Quando nós entregamos na casa do Senhor nossas ofertas, o nosso dízimo, é o quê? Para a casa do Senhor nós estamos entregando. Para que Deus precisa de dinheiro? Não precisa, irmão. Não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu, não precisa de ninguém. Eu não precisa. Mas nós já juntamos todo o nosso o dízimo nosso que nós colocamos aqui. Para quê? Para colocar um piso bom no chão, para fazer algo, para fazer reparo na casa do Senhor. Então nós estamos entregando o que na casa do Senhor? O melhor, entregando a Deus, um pouquinho de cada um, entregamos a Deus. Aí nós vamos ver que Elias chega lá, diante daqueles incrédulos, daqueles profetas mentirosos, e agora Elias vai fazer e vai chegar e apresentar o Senhor. Eu acho bonito quando ele chega aqui nesse versículo e disse: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. E então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava em volta do rio. Aí Deus respondeu com fogo. Fogo desceu do céu, porque estava com quê? Com sinceridade. Deus olhou a sinceridade do coração do profeta, Deus olhou a sinceridade do coração do povo, e Deus olhou o reparo que eles fizeram diante do altar, porque as coisas para Deus têm que ser nos devidos lugares, porque Deus não aceita que quando nós fizermos para nós é o melhor, né? Vou comprar o melhor porcelanato, vou colocar na minha casa, não é assim, irmão, que nós fazemos?
o melhor porcelanato, vou comprar a melhor porta, vou comprar o melhor isso, tudo para a casa do Senhor, tudo para a minha casa. E por que para a casa do Senhor nós não temos que comprar o melhor? É a casa do Senhor. É a casa do Senhor onde nós reunimos, porque quando nós vamos embora daqui, fica um mero templo fechado e sem ninguém, porque a igreja está onde? Hoje nós estávamos falando sobre a igreja está aqui, a igreja está em mim, a igreja está em você, a igreja está aqui. Quando a igreja foi embora, na presença do Espírito Santo também, Deus vai embora, e cada um individual com o Espírito Santo para a sua casa. E Deus não vai ficar preso aqui dentro, como diferente de outras, né? E colocam lá, todo mundo bonitinho assim, ó, fileirado. Estive numa igreja em Minas Gerais, lá em Três Corações. Quando eu entrei, era a igreja maior do que essa, dava quase dois tantos. E ali tinha, igual aquela ali, nunca vi não, era essa parede cheia aqui, ó. Lá naquele canto lá, nessa aí daqui, e lá no fundo ainda tinha ainda, eles falam que é o Jesus, né? Falei, eu cheguei lá perto, falei, isso aí não é Jesus nenhum, feio, esse feioso aí, dentro daquele, daquela tumba de vidro, com aquela cara de feio, ele é muito ruim de ser meu Jesus, isso aí não é Jesus coisíssima nenhuma. Fiquei olhando assim, eu falei, diabo, você está aí atrás dessa imundícia aí, hein? Jesus não é isso aí não. E eu olhando, pensando e falando. E lá chegou um homem, e ele chegava, olha só, irmão, como que é o sacrifício. Ele chegava em volta de cada uma daquela ali, ele chegava, ficava parado, mexendo naquele negócio cheio de bolinha. Qual é o nome daquilo? Terço, né? Mexendo naquele negócio de bolinha. Aí fazia para andar um pouquinho, aí de novo, fez naquilo lá, tudo de lá. Aquela idolatria, se prostrou diante de tudo aquilo ali. A palavra de Deus diz que atrás de cada uma imagem tem o quê? Um demônio. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele bitelão deitado lá, eu falei, isso aí não é Jesus não, demônio. E eles ficam atrás dessa imundície, e aqueles profetas andavam atrás disso, né? Deus Baal, Asera e outra, toda aquela nojeira que era daquele passado lá, só mudou o nome, hoje continua ainda, só mudou o nome para hoje, que é o mesmo, é os mesmos que serviam lá e hoje também. Então eles andavam atrás de tudo aquilo dali, e queria que respondesse com fogo o Deus dele, mas não respondeu. Mas quando Elias chega e ele fala com diante de Deus, que tudo estava no devido lugar, tudo certinho, aí Deus entra. Quando a minha vida e a sua vida está corretamente certinha com Deus, Deus sabe o que Deus faz? Deus, do seu trono, Ele olha para mim, Ele olha para você, se a situação está difícil, Ele traz a providência. Sabe por quê? Porque o seu altar, porque o nosso altar está impecável. Nós arrumamos o nosso altar, a nossa vida espiritual, o nosso templo, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo, está muito nos devidos lugares. Aí Deus olha, ainda não chegamos na estatura de varão perfeito, mas Deus olha para nós e se agrada. E eu creio que Deus está lá sentado no seu trono, bem sentado no seu trono, e Jesus Cristo está ao seu lado. E quando o fiel faz a sua oração, pede a Deus, está ali naquela angústia, naquela situação tão difícil, e Deus está sentado no seu trono. E quando sai daqui, passa pelo primeiro céu, chega no segundo céu, e no terceiro céu, onde está o trono de Deus, e vai chegar com cheiro suave a minha oração e a sua oração, como servo do Senhor, com o nosso altar bem colocado diante de Deus. Aí chega o cheiro suave, aí Deus chega e olha para nós, aí Deus manda a bênção, aí Satanás quer impedir, aí Deus manda o seu anjo, e o anjo vem e tira do meio e joga Satanás para lá, e diz aqui: a minha bênção vai chegar no meu servo, na minha serva, porque chegou aqui com cheiro suave. E relaxou de cantarai, lamanto de comanabasu de quebia, exihai, ancho de comalabassai. Aí Deus faz assim, sabe por quê? Porque o seu altar
porque o nosso altar está impecável. Aí você está em casa com a sua criança, o seu altar está. A sua criança adoeceu. Uma hora dessa eu não tenho carro, uma hora dessa eu não tenho dinheiro, uma hora dessa eu não posso ir em lugar nenhum, mas eu tenho quem? Eu tenho aquele que é digno de toda honra e toda glória, mas eu tenho Ele, é aquele, e o meu altar está tudo no devido lugar. Então eu vou pedir, não interessa, não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho onde ir, não posso ir, mas aí eu coloco o quê? O meu joelho no chão, colocamos o nosso joelho no chão, aí oramos a Deus, choramos diante dele. Oh Senhor, não tem como ir, não tenho condições, não tenho carro essa hora, se eu sair daqui está perigoso, como que eu vou levar meu filho? Aí quando colocamos o joelho no chão e pedimos e clamamos a Ele, lá do seu trono, Ele olha e desce a cura e coloca sobre o nosso filho, a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa parentela, aquele que precisa de nós. Aí Deus entra, Deus move céus e terra, mas quando Ele vê um altar reparado nos devidos lugares, Ele move céu e terra, mas Ele manda a bênção, e a bênção chega, e a bênção vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, aí chega na minha vida e na sua vida, porque nós estamos andando de acordo com a palavra do Senhor. Aí Deus trabalha, varão, aí Deus responde com fogo, aí Deus respondeu com fogo, aí depois pega eles agora, com esse Deus mentiroso deles, lança eles lá, mata eles todos, e matou todos eles, e despedaçou eles todos, e jogaram eles para lá. Por quê? Porque serviram a Deus estranho, a Deus que não pode fazer nada por ninguém. Mas quando servimos a esse Deus lindo e maravilhoso, que é o Deus que ouve as nossas orações, irmão, Ele ouve. É só clamar por Ele, irmão, que Ele ouve a oração. Mas aí como que tem que estar a vida? Tem que estar no altar, irmão. Se tiver desorganizado o altar, vai ser como os profetas de Baal. Deus não vai ouvir. Não vai ouvir não. Se nós não pagarmos o preço, aí quando colocamos as pedras no altar, é o que? É as nossas orações, é o nosso envolvimento com tudo. Aí nós vamos colocando tudo no devido lugar, né? É o jejum, é a oração, é o estudo da palavra, tudo no devido lugar, certinho, nada sai do lugar. Aí Deus olha assim e fala: verdadeiramente, o meu servo. Aí, já viu aquele pai que quando o filho é tão obediente, ele fala uma coisa, o pai vai lá e faz para ele? Não é assim? Aquele filho obediente, que tudo que o pai manda ele faz. O pai pede uma coisa, ele: não pai, pode deixar meu pai, vou lá e vou fazer. Ele vai lá e faz. Quando ele precisar de uma coisa, meu pai estava precisando de um pai, não, pode deixar, vou lá, vou fazer isso para você. É Deus. Quando nós andamos correto, irmão, quando nós andamos nas diretrizes de Deus, quando nós andamos no caminho do Senhor, quando nós viemos fazer a vontade do Senhor, andando corretamente com o Senhor, Deus olha aquilo que nós estamos pedindo. E não demora muito não, varão, não demora muito não, porque Deus ouve e faz logo. Deus faz logo, e Deus opera. Mas o altar tem que estar o quê? Em reparo. Tem que estar em reparo, como ele falou lá com o sumo sacerdote. Ali tinha que estar de que forma? Não poderia estar de qualquer jeito. Quando ele falou para Moisés para fazer o tabernáculo ali onde a arca da aliança estaria, que eles iam ainda criar tudo, né? A arca, conforme Deus mandou, né? Tudo, a roupa do sumo sacerdote, como tinha que ser, as 12 pedras, né? Naquele colar que ele estava pendurado, no pescoço, acho que é a mita. E ali nós vamos ver que tudo estava
conforme Deus queria. Se saísse fora, o que aconteceu? Deus castigava. Os filhos de Arão entram de qualquer maneira, com o altar desorganizado, e dentro do lugar onde não poderia entrar, porque o altar deles estava nem reparo, e eles não repararam. De qualquer maneira eles entraram. Vai dizer que eles estavam excedidos ao vinho, de qualquer maneira foi pegar fogo estranho diante do Senhor, e Deus veio e os matou. E agora os pais não podiam nem chorar, não podiam plantear, tinha que ficar, meu irmão, imagina agora, os filhos morreram, e agora, lá era o costume dele plantear, né, rasgar a roupa e chorar e fazer, não pode, tinha que ficar do jeito que eu estou mandando, sem plantear. Imagine que tristeza, mas tudo certinho, né? Conforme Deus mandou fazer, porque Deus gosta das coisas dele, irmão, nos devidos lugares. Deus não gosta de qualquer maneira, irmão. Tem que andar tudo certo, tem que andar tudo conforme Deus quer. A minha vida, a sua vida, como igreja do Senhor. Hoje nós estávamos falando da noiva. Tem que se apresentar como uma virgem, porque o noivo vai buscar. Nós somos noiva. Nós estamos aqui, nós somos noiva do Senhor. Nós estamos aguardando o momento da núpcia. Nós temos que ter azeite de reserva na nossa botija, para quando chegar o momento, a hora, Ele vai resgatar a noiva. Ele vai levar a noiva. E se a noiva tiver de qualquer maneira, já viu noiva indo para o casamento toda suja, com o cabelo para cima? Quem já viu? Ninguém viu, né? Pode ser a noiva mais pobre, mas quando chega o dia, um arruma um dinheiro dali, outro arruma de lá, a família, e bota ela bonitona, ó, impecável, bonita. O noivo também, se não tiver um sapato vai furado, eles arrumam um novo para ele, um terno novo, e bota ele bonitão, para vir pegar a noiva, para levar a noiva, a núpcia. E é uma responsabilidade nós como noiva do Senhor, irmão. É uma grande responsabilidade. Temos que estar adornada, impecável, com a nossa vasilha de azeite, para que quando disser assim, ver o noivo que abrir as portas para entrar para as bodas, nós vamos entrar, e não vamos chegar e ficar como aquelas 5 que voltaram para lá, dá um pouco do seu azeite. Não, o Espírito Santo, em ter o Espírito Santo é individual. Eu sou cheio do Espírito Santo, o pastor Mário é cheio, o irmão Wilson é cheio, o pastor é cheio, o pastor Fernando é cheio, nós somos cheios, a vasilha está cheia, está transbordando, o azeite está ali cheio, está tudo no devido lugar, tudo, né? A vasilha está transbordando, tem que estar transbordando, porque o momento e a hora, quando dizer assim, vem o noivo, aí nós vamos estar prontos, como igreja gloriosa, viva e virgem, aguardando o momento do noivo, e vai chegar e vai nos levar, e vamos sair dessa terra. Quem quiser ficar com a nossa casa, com o carro, a igreja, com tudo que quiser, fica por aí, porque o melhor, nós vamos participar, que é estar com o noivo lá no céu, e vamos embora, deixar tudo para trás. Responsabilidade como noiva que nós temos que ter. Altar reparado. Temos que reparar o altar todo dia. E ver o que está faltando. Essa pedra soltou, vamos colocar no lugar. 12. E essa pedra aqui está solta, não, bota ela no lugar. O que está precisando fazer? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso. Tem que fazer mais isso, para que Deus venha com fogo descer. Com fogo Ele vai consumir o holocausto. E quando Deus olha para o meu coração e para o seu coração, Ele quer que nós endireitamos as nossas veredas, irmão. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Porque se Elias fosse um profeta relaxado, quando chegasse ainda ia cair fogo na cabeça dele, igual quando ele estava lá em cima do monte, que Acabe manda ele lá, aquela grupo de soldados, vai lá, fala com ele. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu, vai matar. Desci e matá-lo. Aí chegou o outro lá, não é bobo, né? A outra comitiva, a terceira chegou,
reconheceu, já tinha morrido já 2 comitivos. Quando chegou a outra, vai não, bobo. Largou o outro, largou o mineiro, vai não, bobo. Vai lá e esculacha lá o profeta. Esculacha o profeta lá em cima para ver como é que vai queimar, vai virar cinza aí, ó. Aí quando ele foi lá, reconheceu, né? O profeta veio e foi lá e falou com o rei lá. Trouxe o que era de Deus para ele. E ele, depois tudo que ele falou, pagou o preço. Pagou o preço, né? Em geral. Ele, a mulher e todo mundo. Por quê? Porque andou errante diante do Senhor. Os reis de Israel era para andar tudo. Quando saíram lá do Egito, né, irmão? Era para ser. Ia ser muito lindo, irmão, aquela caminhada. Se tivesse obediência, ia ser coisa linda demais, irmão. Não seria como foi. Mas desobedeceram, andaram errante diante do Senhor. Queriam se colocar na frente de Moisés, como Miriam e Arão também. Queriam que Deus falasse com eles também. Deus escolheu, foi Moisés para falar com Moisés. E receberam o castigo deles, né? E ninguém entrou na terra prometida. Ficaram lá sofrendo. Por quê? Porque desobedeceram. Obedeceram, andaram errante diante do Senhor. E que assim, querido, nós possamos nessa noite meditar essa palavra desse profeta, do profeta, um dos maiores profetas, que foi o profeta Elias. Era tão querido por Deus que Deus levou ele, né? Deus levou, foi embora na carruagem de fogo e deixou lá alguma coisa para Eliseu continuar, e ele foi embora. Quem não queria ir embora, igual foi Elias, né? E pelos acontecimentos nós sabemos que as 2 testemunhas devem ser Elias e Moisés, não é? As 2 testemunhas que vão pregar lá dentro de Jerusalém. Porque o corpo de Moisés foi para onde? Ninguém sabe. Entenderam quanto o corpo de Moisés, Deus sabe o que foi feito. Então eu creio que vai descer naquele dia. Os 2 vão pregar para os judeus de Jerusalém. Eu creio para mim, que para mim é Elias e Moisés, né? Elias e Moisés. A Bíblia não fala quem é os 2, mas eu creio, para mim é Elias e Moisés. Então, querido, vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Que as ricas bênçãos do Senhor seja derramada na vida de cada um. Levanta a sua mão para cima, receba as bênçãos do Senhor. Receba, Deus, derrama, Pai, derrama as suas bênçãos, Pai, sobre a vida do nosso povo. Derrama, Pai, incontável, ó Pai, bênçãos, ó Pai, incontáveis, que eles vão parar para dizer: eu recebi do Senhor essas bênçãos. Receba aí, receba as bênçãos, receba, tem que crer, tem que ter fé, receba, porque o Deus que está lá em cima, Ele é dono do ouro, é dono da prata. Epa, Pai, continua descendo a sua bênção sobre a vida do seu povo, esse povo que o Senhor colocou neste lugar para exaltar e glorificar o seu nome. Pai querido, muito obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pediu o pastor Fernando que ore para a terra, dá oportunidade para a bênção apostólica para o pastor Ademir, tá bom? E o pastor Fernando ora. Aleluia, oramos. Amantíssimo Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo, ó Pai, quanto foi feito aqui, por falar conosco, nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos capacita e nos fortalece, para que venhamos, ó Pai, restaurar, Senhor, o nosso altar, para que ele possa estar impecável diante de Ti, ó Pai. Meu Deus, leva-nos agora em segurança para nossos lares, livrando-nos de todo mal, Senhor, de todo imprevisto. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai à nossa frente, dá-nos uma noite de sono restaurador em Tua presença, Pai, uma semana de bênçãos em Ti. Em nome de Jesus nós te oramos e nós te agradecemos, certos da vitória. Amém. Amém, Jesus. Coloque a sua mão em posição de receber, e que o grande amor do nosso Deus e a graça do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e todos digam amém, e que Deus nos abençoe.